Glória a Deus. Queria convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Os nossos corações estão aqui ávidos, Pai, pela tua palavra, pela tua presença. Senhor, eu te agradeço por estar aqui e ser um instrumento nas tuas mãos. Eu coloco, Pai, a minha vida diante de ti. Eu peço, Deus, a tua graça, o teu favor, a tua bênção. Nos dá, Pai, entendimento, discernimento, revelação da tua palavra. Nós consagramos este tempo na tua presença e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, é interessante quando você olha aqui no Evangelho de Marcos, o capítulo 5, você olha um pouco antes no capítulo 4, você vê que Jesus, ele acalma a tempestade. Em muitos momentos Jesus, ele vai viajando de um lugar para o outro, para pregar a palavra de Deus, para levar o Evangelho, para curar as pessoas, curar os enfermos. E nesse contexto que nós estamos falando aqui, quando ele volta do outro lado do mar, a Bíblia diz que ainda na praia, quando ele chega na praia, já uma multidão de pessoas se encontram ali, procuram Jesus e começam a envolvê-lo. E nesse momento chega diante dele um homem chamado Jairo, que ele era chefe da sinagoga. E ele tinha uma filha que estava enferma, e ela estava morrendo dessa enfermidade. Aqui em Marcos não relata isso, mas o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, menciona que essa menina tinha aproximadamente 12 anos. E essa enfermidade estava levando essa menina à morte. E a Bíblia fala que Jairo, de forma insistente, ele se joga, aos pés de Jesus, e ele roga para que Jesus vá até a sua casa para curar a sua filha que estava enferma. E sabe o que é interessante? Nesse momento que Jairo vai até Jesus, pedindo para que Jesus fosse à sua casa, ele não imaginava que após esse clamor, que no meio do caminho, uma multidão apertaria e impediria que Jesus chegasse de forma rápida à sua casa. Ele não imaginava que enquanto ele vai até Jesus, pedindo para que Jesus vá à sua casa, que nesse trajeto, uma mulher com fluxo de sangue iria aparecer no seu caminho. E sabe o que é interessante quando nós olhamos para esse contexto, para esse cenário? Jairo, ele tinha uma expectativa. Eu estou indo até Jesus, rogando, clamando pela minha filha, para que Jesus vá até a minha casa, orar e curar a minha filha. Porém, como no meio do caminho as coisas mudam, nós podemos olhar para esse texto e entender que, de fato, Deus tem uma agenda diferente. Deus tem a sua forma de agir e Ele tem o seu tempo. E o interessante é que, na fila da terra, Jairo, ele era o primeiro para que Jesus fosse à sua casa e a sua filha fosse curada. Mas na fila dos céus, era tempo em que o Senhor curasse aquela mulher com fluxo de sangue. Então nós precisamos entender o tempo e o agir de Deus. Isaías fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. E isso é muito interessante porque o Senhor, Ele pensa diferente da forma
que nós pensamos. Por isso que Jeremias vai dizer: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de vida e de paz. E é interessante que nesse texto que eu estou mencionando aqui, no capítulo anterior de Marcos 4, enquanto Jesus ali, irmão Jorge, se consegue aumentar só um pouquinho o meu retorno, por favor, ele deu uma diminuidinha. Enquanto Jesus estava ali num barco e a tempestade estava acontecendo, a Bíblia diz que Jesus, ele dormia naquele barco. E enquanto ele dormia, os discípulos ficavam agitados de um lado para o outro, com medo do que pudesse acontecer em relação àquela tempestade. Há uma outra passagem, quando Jesus ele vai para o Getsêmani, e ele vai orar e buscar ao Senhor, porque estava prestes a chegar o dia da crucificação. Quando Jesus pede aos discípulos que eles orem, os discípulos passaram a dormir. E às vezes é difícil você entender o tempo de Deus e qual é a ação que nós temos que ter. Enquanto Jesus estava dormindo no barco, eles estavam agitados. Mas na hora que era a hora deles orarem, eles estavam dormindo. E nós precisamos ter esse discernimento, porque a nossa vida precisa andar na mesma dinâmica dos céus. Nós não podemos andar na contramão daquilo que é espiritual. Então, a nossa vida espiritual precisa fluir de acordo com a palavra, de acordo com o propósito e o reino de Deus. E sabe o que é interessante? Que quando nós olhamos para a nossa vida, um tempo atrás eu estava ministrando sobre fé e eu falei sobre isso, que a fé que nós tínhamos, ela foi suficiente para nós chegarmos até Cristo. Mas a fé que hoje nós precisamos para andar com Cristo, não pode ser aquela mesma fé. A nossa fé, ela precisa ser mais profunda, ela precisa ser experimentada. E sabe o que há de interessante nisso? Que quando nós éramos do mundo, os nossos valores eram os valores da terra. Os nossos valores não eram os valores do reino de Deus. E é essa transformação que a nossa mente precisa ter quando nós nos convertemos. Nós não podemos nos converter e andar da mesma forma que andávamos e ter os mesmos valores. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que elas evitam, não é, a dor, e elas procuram a paz. Mas quando nós olhamos a forma muitas vezes de Deus agir, Deus ele usa a dor para trazer a paz. Como os pensamentos de Deus são diferentes do nosso, nós precisamos entender como Deus ele enxerga as coisas. Muitas vezes tem pessoas que elas mostram para os seus filhos pessoas de sucesso, pessoas prósperas, pessoas que são exemplos de vencedores, e elas falam para os seus filhos: olha, é assim que você deve ser. Olha essa pessoa, o sucesso que ela tem, que você siga esse caminho. Mas o nosso Deus, ele enxerga diferente. Ele aponta para o carpinteiro crucificado, que tem os lábios manchados de sangue, um dos lados dilacerados, e ele diz: seja como Cristo. Jairo, ele tinha expectativa que Jesus fosse imediatamente à sua casa, mas havia uma agenda nos céus para que aquela mulher, ela fosse curada. E eu queria que você lesse comigo aqui então o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 até o 34. Marcos 25 até o 34. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava.
Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa passagem, ela é maravilhosa. O quanto ela tem tantos detalhes de tudo que aconteceu com a vida dessa mulher. Nós temos aqui uma mulher com fluxo de sangue, que a Bíblia não relata o seu nome, e ela sofria dessa hemorragia há 12 anos. E quando nós falamos 12 anos, é um tempo considerável de uma vida. Se nós olharmos para uma pessoa mais jovem, para o adolescente, talvez então é uma vida inteira. 12 anos essa mulher padecendo dessa enfermidade, padecendo dessa dor, uma enfermidade que foi trazendo fraqueza no seu corpo, uma debilidade. Conforme ela vai perdendo sangue, o seu nível de estoque de ferro vai diminuindo e cada vez mais ela vai ficando enfraquecida. E uma enfermidade que não afeta apenas o corpo, mas uma enfermidade que afeta também o emocional daquela mulher, a sua autoestima, envolve tantas coisas, o quanto ela se sentiu envergonhada, humilhada diante das pessoas por aquele sofrimento. E depois de 12 anos, sofrendo daquela hemorragia, ela poderia chegar ao término dos 12 anos e falar: eu desisto, eu fiz de tudo o que eu poderia fazer, eu investi em várias coisas, eu bati em várias portas, eu procurei em vários médicos, eu gastei todo o meu recurso com tratamento, mas nada pôde me curar, nada pôde me ajudar. Pelo contrário, essa mulher estava indo de mal a pior. E há algo interessante nisso, porque essa mulher, marcada por essa enfermidade, ela ouve falar de Jesus, e quando ela ouve falar de Jesus, algo muda no interior dela. Quando nós temos a revelação de Cristo, de quem Ele é, esse é o divisor de águas na nossa vida. Muitas vezes, tem pessoas que ficam procurando uma experiência com Deus. Não que isso seja errado, mas muitas vezes a pessoa, ela quer ter uma experiência com Deus, ela quer ver a glória de Deus se manifestar, e ela acaba pautando a sua caminhada de fé naquela experiência. Só que a experiência não é suficiente para manter essa pessoa fortalecida na fé durante a sua caminhada, principalmente nos momentos de dificuldade e de aflições que ela vai enfrentar. Muitas vezes, no momento de fraqueza, no momento de debilidade, no momento em que a vida espiritual ela está fragilizada, as pessoas acabam procurando em lugares, em pessoas, procurando algo para que ela possa se fortalecer. Mas a verdade é que o nosso fortalecimento, a nossa vida, ela está exatamente na revelação de quem Jesus Cristo é nas nossas vidas.
E quando nós olhamos para a cruz e nós vemos o autor e consumador da nossa fé, aquele que foi crucificado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte, nós olhamos para aquele que nos gera esperança. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela fixou os seus olhos em Cristo. E ela pensou: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E sabe o que há de interessante nisso? É que ela teve um pensamento de fé firmado na palavra. Existem pessoas que elas andam debaixo de um positivismo. E ela diz: não, eu tenho que ser positivo, porque se eu for positivo, eu vou atrair coisas boas. Na verdade, quando nós olhamos para a fé, ela precisa estar pautada na palavra. O milagre que Deus opera é aquele que está na palavra. E o milagre que Deus opera é aquele que tem um propósito para que o nome dele seja engrandecido. Quando eu busco em Deus um milagre, mas esse milagre não está vinculado ao propósito de Deus, esse milagre não vai acontecer. Agora olha que interessante, essa mulher, ela estava diante de um desafio, e no seu emocional, no seu psicológico, havia uma guerra, um conflito interior, porque ela, sendo uma mulher com fluxo de sangue, naquela sociedade religiosa de Israel, ela era uma mulher impura, ela não poderia estar ali. E quando eu falo ter um pensamento de fé na palavra, é você não permitir que a incredulidade, ela interfira na fé que a palavra gera em nós. Porque ela disse: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Mas é em momentos assim, que nós estamos diante de uma multidão, que nós estamos vivendo uma situação de dor, que gera um conflito, e que a incredulidade ela vem para abortar e matar o milagre. Porque no mesmo momento que ela disse: se eu tocar, eu serei curada, será que não veio uma voz ao coração dela dizendo: como que você vai fazer isso? Como que você vai conseguir chegar até ele? Quem é você, suja, imunda da forma que você está, estar no meio da multidão e tocar nele? Muitas vezes existem vozes que geram incredulidade e nós não podemos ouvir essas vozes. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, e no meio daquela multidão, aquela mulher só estava enxergando uma pessoa: Jesus. Havia uma multidão, mas ela só estava enxergando uma coisa: a sua cura, o seu milagre, o poder de Deus sobre ela. E é interessante que no mesmo instante que ela toca em Jesus, Jesus percebe que dele saiu poder. O Senhor então, quando percebe que alguém tocou nas suas vestes, Jesus começa a perguntar: quem me tocou? Aí os discípulos, com muito carinho, com muito respeito, eles olham para Jesus e eles falam: Senhor, o Senhor está percebendo que há uma multidão, e está todo mundo apertando todo mundo? Não, Jesus, desculpa, mas é brincadeira, né? O Senhor perguntar quem te tocou, porque aqui está todo mundo tocando em todo mundo. Eu estava falando pela manhã, eu não sei quem já foi em São Paulo e pegou o trem ou metrô no horário de pico. Quem já fez isso em São Paulo? Deus abençoe a sua vida, viu? Você fica ali na estação, pastor Lérito, seja do metrô ou do trem. Só que tem estações que é mais complicadas, Brás, Sé. Você fica assim na estação, seja o trem ou o metrô, ele está vindo. E você nunca fica sozinho.
sempre tem uma multidão com você ali. E é interessante que a hora que a porta do vagão abre, você não sabe como que você conseguiu entrar no vagão. Porque você não precisa fazer nada, a multidão ela te leva. E eles vão, olha lá, a irmã Alcione, a multidão ela te leva. E Jesus estava num momento ali que havia uma multidão. Eu não estou falando de um grupo de 10 pessoas, de 8. Havia uma multidão apertando a Jesus. E os discípulos falam: Senhor, não tem como saber quem tocou em ti. Mas é interessante que Jesus continua procurando quem havia tocado nele. É como se Jesus dissesse assim: quem me tocou diferente nesse momento? É que a pessoa que havia tocado em Jesus, ela tocou nele diferente. Ela tocou nele de uma forma especial. Ela tocou nele com fé. Todos estavam tocando, mas ela tocou de um jeito diferente. Sabe, o amor e a graça do Senhor é derramado sobre nós. Mas eu aprendi uma coisa na caminhada: não é o choro que comove o Senhor, pastor Magela. Não é a necessidade do sofrimento que comove o Senhor. A mãe pode estar desesperada, orando pelo filho enfermo. O pai pode estar desesperado porque não há mantimento para a sua casa, não há comida para a sua família. Mas há uma coisa que toca o coração de Deus: é a nossa fé. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje nós vamos tocar no Senhor. Mas eu vim aqui falar ao teu coração: toque de uma forma especial. Ela tocou de uma forma especial. E saiu virtude, e saiu o poder do Senhor sobre ela. E é interessante que quando ela toca e ela é curada, talvez na cabeça dela ela ficou assim: bom, eu preciso ficar no anonimato, porque eu estava imunda, eu não poderia estar aqui. Jesus ficou perguntando quem me tocou, ela ficou caladinha. É como se ela falasse: eu vou ficar aqui, eu não vou me revelar. Só que Jesus insistiu e ele sabia quem havia tocado. Sabe, quando você vive um milagre, você até pode dar um testemunho, mas a forma especial que aquele milagre aconteceu, só tem 2 pessoas que sabem exatamente como foi: você e Deus. Porque a forma que Ele toca em nós é tão especial, é tão maravilhosa. Às vezes nós podemos falar e falar, mas eu aprendi que o milagre a gente não consegue explicar. Milagre a gente vive. E aquela mulher viveu um milagre tão poderoso. E nessa noite, nós podemos viver um milagre em Deus. Nesta noite, nós podemos receber uma cura de Deus. Algo especial, poderoso pode acontecer neste lugar, nesta noite. Algo poderoso, sobrenatural, por causa da palavra de Deus liberada, encontrando fé no teu coração. Pode acontecer que amanhã, aquilo que você deixou semana passada, amanhã você encontre um outro cenário. Pode acontecer que haja uma reversão, haja uma transformação, você não consiga entender, mas uma certeza nós temos: Deus é poderoso. E como Jó declarou, e nós lemos na abertura do culto: eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Jó, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em nome de Jesus, essa mulher,
quando ela foi tocada e curada, a Bíblia vai dizer que ela se manifestou. Mas no momento que ela se revelou, a Bíblia diz que ela estava tremendo de medo. E eu me perguntei, por que uma mulher, 12 anos enferma, sofrendo tanto daquela enfermidade, por que ela não saltou de alegria na hora que ela foi curada? Mas a Bíblia vai dizer que ela teve medo, talvez, porque lá em Levítico 15, 25 a 27, vai dizer que uma mulher num estado de hemorragia contínua, ela era considerada impura. E essa impureza não era apenas física, mas ela era também social e religiosa, fazendo com que ela vivesse excluída num isolamento, não podendo participar da vida comunitária. Talvez medo por estar no meio de uma multidão e por ser impura e ter tocado em Jesus. O medo é algo que todos nós passamos por ele. Tem coisas que eu tenho medo. Tem situações que eu enfrento que eu tenho medo. Tem notícias que elas ainda não chegaram, pastor Eliton, mas eu tenho medo que ela chegue. Quando às vezes o coração está aflito, está temeroso, a situação ainda, ela nem se tornou fato, nem aconteceu, mas fica um medo no coração. Ou eu sou anormal, só acontece comigo. Parece que há momentos que o coração fica apertado, o coração vai apertando, vem uma insegurança, vem uma dor. Aquela mulher sofreu tanto por 12 anos, mas ela foi tão corajosa, ela foi tão perseverante na fé, e eu tenho certeza que ela conseguiu vencer o medo por causa da fé. Ainda que nós tenhamos medo, o que nos fará vencer o medo é o amor do Senhor que é derramado no nosso coração, a fé que Ele gera em nós. E quando o nosso espírito produz esta fé, essa fé, ela vence o medo e ela nos leva a um lugar em que o impossível, ele se torna real. Há um lugar em que a fé sobrenatural, ela nos leva. Quando a fé sobrenatural nos leva a este lugar, aquilo que era impossível torna-se real. Porque a palavra do nosso Deus diz, aplauda o Senhor, aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Porventura, há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Aquela mulher venceu o medo. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é o medo que tem trazido aflição ao teu coração? Aquela mulher estava passando por uma hemorragia, ela foi perdendo sangue, ela foi ficando fraca. Talvez existem áreas da nossa vida que nós estamos vivendo uma hemorragia. Talvez há uma hemorragia no teu casamento, no teu relacionamento. Há uma hemorragia talvez na tua vida financeira. Áreas da tua vida que você vem perdendo força, vem perdendo esperança, vem perdendo ânimo, e você vem se sentindo fraco. Mas nesse momento, o que nós precisamos não é esperar a experiência que nós viveremos. A única coisa que pode nos fortalecer é nós termos essa revelação e nós tocarmos em Cristo. Mas eu penso também que essa mulher, ela teve medo, não apenas pelo olhar dos religiosos, mas pelo impacto do que tinha acontecido na sua vida. Afinal de contas, saiu virtude
saiu poder de Jesus, e aquele poder impactou o corpo dela. O nosso Deus é poderoso, e aquele poder invadiu o corpo daquela mulher. Aquela enfermidade física de 12 anos afetou o seu emocional, como nós falamos, o seu psicológico, o seu convívio familiar. Ela estava abatida, entristecida, porque a enfermidade, ela provoca isso em nós, uma tristeza. E no momento em que ela foi curada, deve ter passado um filme na cabeça dela, pelos 12 anos, os médicos que ela visitou, os dinheiros que ela gastou, todas as portas que ela bateu, todos os lugares que ela procurou. Só que naquele momento, aquele medo era resultado de uma experiência profunda e poderosa, de alguém que foi tocada pelo Senhor por uma atitude de fé. Aquela mulher teve uma atitude ousada, determinada a viver a sua cura. E a fé, ela é certeza, ela é convicção daquilo que eu não vejo, mas que eu espero que vai acontecer. E a nossa fé, ela precisa ser renovada, fortalecida, para que possamos caminhar a nossa caminhada com perseverança, com ousadia. A nossa vida espiritual, ela não pode ser uma vida espiritual apática. Nós nascemos de novo. Quem habita em nós é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E eu quero falar ao teu coração: morte, onde está a tua vitória? Inferno, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O Senhor quer colocar vida no teu espírito. Lá no livro de Números, nos dias de Moisés, as pessoas no deserto foram picadas por uma serpente, e o veneno daquela serpente causou mal àquelas pessoas, e elas estavam morrendo daquele veneno. E nesse cenário, Deus deu uma orientação a Moisés, que eles fizessem uma serpente de bronze. E aquela serpente precisava ser levantada numa haste. E todos picados pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, eles eram curados. Lá em João 3, depois que Jesus está ministrando Nicodemos, o próprio Senhor Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus estava dizendo: aqueles que olharem para mim na cruz, receberão cura, receberão libertação, receberão salvação. Então eu vim aqui te dizer, diante de uma fragilidade, diante de uma fraqueza, diante de uma dor, de algo que você vem perdendo sangue, vem vivido uma hemorragia, olhe para a cruz, porque lá está aquele que te trará cura, libertação, livramento e vitória, em nome de Jesus. A cruz é um divisor de águas na nossa caminhada. Aleluia! Se você puder abrir a Bíblia aí em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Sabe o que vai acontecer amanhã? Enquanto todo mundo chegar cansado no seu trabalho, você vai falar do poder de Deus lá no seu trabalho amanhã. Amém? Você vai falar para as pessoas: só Jesus salva. Só Ele cura, só Ele liberta. Amém? Hebreus 12, versículo 1.
Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos, diga, com perseverança, a corrida que foi posta diante de nós. O Wesley estava conversando comigo pela manhã e é exatamente isso. A orla do manto, ela ficava na parte de baixo. Ela não podia, por ser impura, ela não podia tocar no corpo de Jesus. E a Bíblia diz que ela vem por detrás dele e ela toca. Mas a forma que ela toca, ela não estava agachada, esperando Jesus passar. Eu não sei como foi, se na hora ela estava em pé e caiu, e caindo ela passou ali a mão. Eu não sei se ela estava rastejando para tocar, mas uma certeza nós temos. Nasceu uma força tão grande no interior daquela mulher, que ela venceu toda a fraqueza física que ela tinha, porque ela estava muito determinada em tocar em Jesus, porque ela acreditava que ela seria curada. Então nós precisamos com perseverança correr essa corrida que está diante de nós e mantermos os nossos olhos firmes, fixados em Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus significa olhar para aquele que é o nosso objeto de fé. Olhar para Jesus é olhar para Ele como o nosso foco principal. Olhar para Jesus é olhar para Ele, sendo Ele a nossa fonte de esperança, de força e de vida. E mesmo diante de dificuldades e aflições, é não desviar a atenção para aquilo que está à sua volta, é não se distrair com as coisas que estão acontecendo, mas é você continuar focado em Jesus. Ter os olhos fixados em Jesus significa manter o foco na fé e na esperança. E foi o que essa mulher ela fez. Ela olhou para aquele que era autor e consumador da sua fé. Eu quero abrir aqui um parênteses e falar sobre um homem chamado Asa. O rei Asa, ele foi rei em Judá, e a Bíblia vai dizer que no 39º ano do seu reinado, ele contraiu uma doença nos pés, e essa doença, ela era muito grave, mas a Bíblia diz que na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas ele confiou nos médicos. Mas eu queria te falar quem é o rei Asa. O rei Asa, ele foi um rei piedoso no reino de Judá. Depois que teve a divisão de Israel do reino do norte, do reino do sul, esse rei ele governava no sul, onde havia o templo. E a Bíblia vai dizer que o rei Asa, ele foi um rei que agradou o coração de Deus, porque ele entregava as suas ofertas, ele levou o povo a buscar ao Senhor, ele levou o povo a obedecer ao Senhor e à sua palavra, e todo o seu governo foi um governo de alguém que obedecia e confiava em Deus. E durante esse governo, Deus abençoou o rei Asa em muitas coisas, ele teve muitas vitórias. Mas há algo interessante. Depois de todas essas experiências, houve um momento que um rei de Israel construiu muros contra Judá e uma guerra seria armada. E o rei Asa, diferentemente de todos os momentos que ele confiou em Deus, naquele momento, ele pegou prata e ouro, que era do templo do Senhor,
e ele entregou ao rei da Síria, fazendo uma aliança com aquele rei. E sabe o que aconteceu? O profeta chama esse rei e disse a ele: olha, você sempre confiou no Senhor, você sempre pediu ajuda a Deus, os olhos do Senhor estavam sobre você, Ele te fortaleceu, Ele te deu vitórias, mas a partir de agora, você enfrentará guerras. Há algo que aconteceu no coração daquele rei, que a confiança dele não estava mais em Deus, mas a confiança dele estava naquele rei. E a história deste rei, do rei Asa, ela é um exemplo de como é possível uma pessoa se desviar na caminhada e perder o foco daquilo que ela deveria ter, de como ela pode tirar a confiança em Deus e colocar a confiança em outro lugar. A história deste rei nos mostra que ele começou bem, ele começou acreditando, ele começou tendo um coração de fé, mas em algum momento o seu coração se perdeu, porque no momento da sua enfermidade, ele confiou nos médicos e ele não confiou no Senhor. Asa havia aprendido que somente Deus poderia dar vitórias, mas o seu coração se perdeu na caminhada. Quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, ela também procurou em vários médicos, mas há uma diferença. Ela procurou nos médicos enquanto ela não tinha a revelação de quem Cristo era. Ela procurou em vários lugares porque ela não sabia que Ele era autor e consumador da sua fé. Por isso que ela bateu em várias portas, em vários lugares. Mas tudo isso mudou quando ela teve a revelação do Cristo, do Filho de Deus. Enquanto nós temos a revelação de quem Cristo é, há uma transformação na nossa caminhada. E eu quero hoje te convidar e falar ao teu coração, que você não olhe para a sua fraqueza, que você não olhe para a sua enfermidade, que você não olhe para os problemas conjugais e familiares, que você não olhe para as situações que estão à sua volta, mas para que você olhe para o autor e consumador da sua fé. Aqui em Hebreus, no capítulo 4, o versículo 16, se você puder abrir para que nós possamos ler juntos. Hebreus 4,16. Diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, diga assim, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Diga assim, as misericórdias. Diga com fé, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esta é a causa para que eu não seja consumido. Você crê nisso? Que a cada dia, quando você acorda, o Senhor renovou sobre ti as suas misericórdias? Sabe, você poderia hoje levantar as suas mãos e olhar para a enfermidade que talvez você tenha vivido. Você poderia hoje levantar as suas mãos e olhar para adversidades ou dificuldades que você tem enfrentado e declarar: eu poderia não estar aqui, mas porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e esta é a causa para que eu não seja consumido. Eu estou aqui de pé. Talvez o meu corpo esteja debilitado, mas eu estou aqui disposto a continuar a minha caminhada, a tocar em Cristo e a receber dele vida, poder, virtude. Quando nós olhamos para o trono da graça e nos achegamos diante dele com confiança,
nós recebemos misericórdia e nós encontramos graça. Sabe o que é graça? É virtude, é vida, é poder de Deus, é o amor do Senhor, é o favor incondicional do Senhor. E o texto diz: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em tempos de necessidade, não busque em outros lugares, não busque em situações, mas se achegue ao trono da graça, que você encontrará misericórdia e graça. E por que tudo isso? Diga assim: Jesus. Diga com voz de muitas águas, diga: Jesus é a fonte de tudo. Diga: Jesus é a minha provisão. Diga: Ele é a minha cura, Ele é a minha restauração. Imagina aquela mulher, irmãos, 12 anos sofrendo desta enfermidade. Eu não estou falando de dias, eu não estou falando de semanas, de meses, anos e anos e anos sofrendo. Talvez alguém poderia dizer para aquela mulher: desiste, lança a toalha, esquece, acabou, não vai acontecer mais nada. Talvez existem vozes que falam assim para você: esquece, desiste, não vai acontecer. Mas eles não sabiam que no momento que Jairo pediu para que Jesus fosse à sua casa orar pela sua filha, no meio do caminho aparecia naquela multidão uma mulher enferma. E que na hora que ela tocou no Senhor, diga assim, imediatamente saiu o poder e ela foi curada. E eu quero te dizer, meu amado, você pode estar se sentindo fraco, você pode estar se sentindo cansado, você pode ter uma hemorragia em alguma área da tua vida, mas eu vim aqui falar ao teu coração: não desista, continue, se levante, ore, creia, vá para o altar de Deus, busque ao Senhor, olhe para o autor e consumador da sua fé, porque você entrará no ambiente sobrenatural, em que aquilo que era impossível se tornará real na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aquela mulher, ela era impura para o mundo, mas para Jesus ela era filha. Enquanto para a sociedade ela era uma mulher indigna de frequentar lugares comuns, para Jesus ela era filha. E eu quero falar ao teu coração, preste atenção nisso. Deus não te conhece a partir dos seus pecados e delitos. O diabo pode te acusar dia e noite por aquilo que você fez no seu passado, mas no Senhor nós temos perdão, nós temos graça, misericórdia. Deus não te conhece a partir dos seus pecados e delitos, mas Ele te conhece como filho, como filha, a partir do momento em que você toca nele pela fé. Nós nos tornamos conhecidos quando nós tocamos nele por fé. Jesus, ele se agachou para aquela mulher, e ela estava com medo, com vergonha de estar ali, e ele só falou para ela: filha, a tua fé te salvou,
Ela recebeu ali o amor do Senhor. Quantos aqui querem ter uma experiência com Deus? Fique em pé no teu lugar por um instante. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Aleluia. Ore ao Senhor no teu lugar. Ore ao Senhor agora pela tua vida. Ore ao Senhor agora pela tua casa. Ore ao Senhor agora por áreas da tua vida que você tem enfrentado dificuldades, situações difíceis. Ore por áreas da tua vida que talvez você está abatido, desanimado. Ore pelo teu casamento, pelo teu marido, pela tua esposa. Ore pelo teu filho, aleluia. Aleluia, Senhor. Pai, nós clamamos ao teu nome nesta noite. Ore, Senhor, ore, querido, ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor agora. Eu quero ouvir agora uma igreja que ora. Eu quero ouvir aqui vozes daqueles que, como aquela mulher com fluxo de sangue, vai vencer o medo, vai vencer a fraqueza, vai vencer a dor, vai vencer o desprezo das pessoas, mas pessoas determinadas a ir até Jesus e tocar nele. O Senhor quer te revestir de poder e autoridade e unção. Levante as suas mãos e ore em línguas. Levante as suas mãos e profetize. Ore com teu marido que está aí ao teu lado. Ore com a tua esposa. Ore cairiere shoyerebas, soyere canterebas. Oi arabashoyere cairiere rebai, alabashoyerebas. Iriarabashoyere cairabashoyere canta lá erebas. Oh, recoia rabashoyere rebas. Aleluia, aleluia. Jesus, 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 aleluia. Oh, em nome de Jesus, ore, ore no teu lugar. Clame ao Senhor, dê liberdade ao Espírito de Deus. Receba na tua vida o teu milagre. Receba o poder de Deus sobre ti. Aleluia. Aleluia. Oh, em nome de Jesus. Irmão Rossi, irmã Eliene, vem aqui à frente, por favor. Irmão Jorge, irmã Graciete, vem aqui, por favor. Pastor Almira, vem aqui. Pastor Eliton, pastora Flávia, pastor Magela, vem aqui à frente, por favor. Eu quero chamar aqui à frente casais que você deseja viver uma cura no teu casamento. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Na liberdade do Senhor, há uma unção de cura aqui. Casais que queiram ser restaurados, reconciliados, fortalecidos, em nome de Jesus. Irmã Sandra, irmão Juvandir, vem aqui também, por favor. Pode vir, amados. Eu quero chamar aqui casais que queiram receber virtude de Deus no seu casamento. Em nome de Jesus. Aleluia. A gente prega sobre a mulher de fluxo de sangue. Só que ela tinha uma coisa: coragem.
E ela tinha um coração desejoso em viver algo. Pode vir aqui na frente, que os irmãos vão orar. Tem mais casais, pode vir, irmãos. Eu orei a semana inteira e Deus me deu uma palavra. Pode vir, tem mais casais que precisam de renovo aqui. Não fica no teu lugar perdendo a bênção. Vem aqui à frente. Casais que precisam viver renovo, restauração, avivamento espiritual no casamento. Casamentos que precisam ser edificados debaixo da chama do Espírito de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Pode vir. Tem mais casais, pode vir. Faça como aquela mulher de fluxo de sangue. Eu não quero saber quem está à minha volta. Eu estou determinado, eu quero viver a minha cura, eu quero viver o meu milagre. Podem impor as mãos, orar com poder, autoridade e unção, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos restauração, nós declaramos cura, renovo, fortalecimento, o Teu poder, o Teu renovo, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Casais queriam se separar, não vai separar mais, não vai separar mais, não vai haver destruição, em nome de Jesus, aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Nós abençoamos esses casais, Senhor, declaramos sobre eles a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Aleluia. 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 Oh, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que, por favor, todos fechassem os seus olhos. Feche os seus olhos aí onde você está. Você ouviu essa palavra e você precisa de um renovo na tua fé. Sai do teu lugar, vem aqui à frente receber uma oração. Pastor, eu preciso de um renovo na minha vida espiritual. Pastor, eu tenho passado por aflições na minha vida. E você precisa ser revigorado na sua fé, na sua vida espiritual. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Talvez você entrou aqui um pouco abatido, desanimado. Talvez você tenha vivido guerras na tua vida que tem te entristecido. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Pode vir que nós vamos orar por vocês. Venha aqui diante do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir, irmãos. Aleluia. Enquanto nós louvamos, os irmãos vão orar por essas vidas aqui na frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, em nome de Jesus. Aqui, irmã Sandra, tem umas irmãs aqui na frente. Aleluia. Oh Senhor, renova essas vidas, traz a Tua paz, o Teu renovo, o Teu refrigério, tira toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a aflição. Ah Senhor, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, toca esses corações. Oh Espírito de Deus, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa cura, Tu és o nosso milagre, Tu és o nosso Redentor. Enxuga, Pai, essas lágrimas, aquieta esse coração, tira toda a aflição, Senhor, todo o peso na alma, que essas vidas sejam tocadas e recebam Teu refrigério, o bálsamo de Gileade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. 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 Nós vamos nos assentar agora à mesa do Senhor.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. O corpo do Senhor foi partido, o corpo do Senhor foi moído. Os nossos amados vão entregar os elementos da ceia. E quando nós olhamos para a ceia, ela nos ensina sobre comunhão. Ela nos ensina sobre servirmos uns aos outros. Ela nos fala de unidade, de comunhão, de relacionamento. Pode distribuir, por favor, os elementos da ceia. Eles falam sobre comunhão. E a ceia, ela nos remete ao amor do Senhor entregue naquela cruz. E a ceia, ela alegra o nosso coração. E ela nos dá esperança. Porque aquele que vem virá, não tardará. E nós cearemos até que ele venha. E o apóstolo Paulo nos ensina que o homem analise a si mesmo. Depois coma desse pão e beba do cálice. Enquanto nós estamos aqui distribuindo a ceia, esteja em oração no teu lugar. Ore ao Senhor aí onde você está. Pega essa palavra que você recebeu e fala de forma íntima ao Senhor. Fala: Senhor, fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé nesta caminhada. Restaura, Senhor, o meu ânimo, a minha motivação, para que eu possa continuar a caminhada da fé, caminhar como um vencedor, em nome de Jesus. Aleluia. Você que já recebeu os elementos da ceia, aí onde você está, levante o pão na tua mão, levante o cálice, adore ao Senhor, diga a Ele que você o ama. Bendito seja o Senhor, nós te adoramos, Pai. Senhor, a tua palavra diz: os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E quem comer deste pão não morrerá, mas viverá para sempre. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Pai, nós te agradecemos pela tua entrega, pelo teu amor, pela tua graça abundante. Em ti não havia pecado, o Senhor foi humilhado, rejeitado, traspassado. Como cordeiro, o Senhor foi mudo ao matadouro, não abriu a boca, mas o Senhor se esvaziou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós estamos aqui celebrando, Senhor, a tua vitória naquela cruz. Nós estamos aqui celebrando aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. E coma do pão, meu amado. Aleluia. Aleluia. Levante o cálice na tua mão, diga: por semelhante modo. Diga comigo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Levante esse cálice na tua mão. Renove a tua aliança com o Senhor. João teve a visão do Apocalipse, e ele disse: quem são estes com as vestes brancas? Quem são estes com as vestiduras brancas?
são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, são aqueles que foram santificados pelo Senhor. Aleluia, aleluia. Diga morte, onde está a tua vitória? Diga inferno, onde está o teu aguilhão? Diga tragada, foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Bebamos o cálice da vitória. Aleluia, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda mais forte ao seu Deus, ao teu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida ricamente. Nós nos encontramos por meio das células nessa semana. Eu queria só aqui um minutinho da sua atenção. Grande parte dos irmãos que, na verdade, a totalidade deles que vieram aqui à frente, cada um deles lidera uma célula. Nós nos reunimos nas casas por meio dos pequenos grupos. Nós somos uma igreja de duas asas. Se de repente você ainda não está numa célula, procure ali no final do culto os irmãos da diaconia. Diga qual é o bairro que você mora. Nós temos células que se reúnem às terças, às quartas, aos sábados. E em cada casa há uma igreja. Nós oramos uns pelos outros, encorajamos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros. Se de repente você ainda não está numa célula, venha participar conosco, venha ser igreja juntamente conosco por meio das células. Os nossos irmãos do United, tem o lanche aí, né, Michel? Os irmãos do United estão ali fazendo um lanche. Essa cantina, esse lanche é para nós levantarmos recurso para a conferência que nós teremos agora em outubro, ok? E nós também temos as marmitex da Iba Oeste, que é uma galinhada maravilhosa. Você pode adquirir a sua, levar para casa, jantar e abençoar também a obra de Deus. Amém? Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te conduza em triunfo, por onde quer que você for. Que você saia daqui fortalecido pela palavra, renovado pelo Senhor, para viver o impossível. Que o Senhor te levante a viver esta fé sobrenatural. Vá debaixo desta unção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de vitórias.